professor Marcos Bandeira, aqui mais uma vez trazendo temas de filosofia e sociologia. Então a prova de vocês está muito perto de acontecer, o SSA aí, domingo e segunda-feira. Espero que vocês façam uma prova maravilhosa, eu tenho certeza disso. E eu estou aqui trazendo as duas provas aí de 2020, do ano passado, de filosofia e sociologia, resolvendo algumas questões e lembrando de alguns temas. Espero que ajudem vocês. E talvez seja nosso último encontro até a prova. Então, espero que vocês gostem, ok? E vamos, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para a prova. Espero que ajudem vocês. Abraço a todos vocês. Falando um pouco sobre essa prova do SSA, eu queria que vocês ficassem bem tranquilos. É uma prova muito objetiva, dentro do que vocês estudaram, dentro dos temas que estão lá colocados no conteúdo. Então prestem bem atenção em dicas que o enunciado traz. Então a prova vem com muita imagem normalmente. Os enunciados também trazem muitas dicas, inclusive as legendas que a gente encontra bem pequenininhas lá, trazem muitas dicas para vocês marcarem a alternativa certa. Então tranquilizem-se e vão com tudo para essa prova que vocês já estão dentro. Vamos lá? Sobre o paradigma da modernidade, atente ao texto a seguir. Na aprendizagem científica, o homem moderno toma a realidade, submete-a a projetos de medidas e cálculos, dá-lhe outra existência. Gosta de comportar-se como razão que está sempre medindo e calculando. Pela ciência, queremos ser criadores de um mundo que esteja totalmente sob nosso domínio e controle. Então, observa bem o texto e a imagem que está sendo colocada aí, e já traz muita informação para a gente. A gente sabe que no final da Idade Média para a Idade Moderna, a gente teve uma série de transformações no pensar, na criação das obras de arte, okay? Na literatura inclusive. Então vamos lá para o enunciado que ele de fato está pedindo. Então diminuindo aí essa imagem, dá para a gente ver ali, ó. Então vendo pelo enunciado aqui, ó, o texto acima retrata a dimensão que a aprendizagem científica significa para o desenvolvimento da ciência moderna. O projeto da ciência, tanto em sua necessidade de acabamento, quanto em seu princípio, opõe-se absolutamente à opinião. No âmbito dessa temática, é correto afirmar que... Então vamos lá pensar, se a gente vê uma imagem aí, ligada ao século XVI, XVII, uma imagem, uma pintura, e esse texto aí traz para a gente o que a Idade Moderna, o início da Idade Moderna é. A temática da questão aí é paradigma da modernidade. Então, como era a realidade nesse período? Então, ó, qual seria a questão alternativa correta? Letra A. A formação do espírito científico está vinculada à opinião. Mas é exatamente isso, o contrário que o texto diz, ok? Que não está vinculado à opinião, ok? Sim, oposto a esse tipo de pensamento. Na verdade, ele está atrás aí do raciocínio, do trabalho, ok? Do pensar, e não apenas de uma mera opinião. Letra B. O projeto da ciência opõe-se à razão que a calcula, não opõe-se à razão, está a favor da razão, ok? Então se liga nisso aí. A revolução científica moderna tem por origem a interpenetração entre técnica e religião. Na realidade, esse período da história da Idade Moderna estava se desmembrando das concepções medievais, que tentavam unir filosofia, razão e fé. E a letra D, a leitura científica da realidade está atrelada aos sistemas geométrico e matemático. Aí a gente pode colocar como uma alternativa correta, porque a gente sabe que esse era o período da matematização, dessa transformação aí, da busca do conhecimento através da ciência, da técnica, da matemática, da experimentação. E a letra E, o homem no centro, no homem moderno, toma a realidade, submetendo-a a projetos da fé e da contemplação. Então percebam que é uma questão muito direta, muito objetiva, que a gente sabe que a Idade Moderna está atrelada à razão e não à fé. Ok? Era um período revolucionário. Vamos para a próxima. Letra D. Vamos lá. Questão 36. Na temática da lógica, observe o texto a seguir. Então, ó,
já deu para perceber que o tema aí do conteúdo é lógica, é um dos temas, é o primeiro tema de filosofia lá para vocês. Então, ó, sobre a natureza do silogismo. O silogismo é um argumento pelo qual de um antecedente que um dos dois termos, vou reiniciar o texto, tá? Vamos lá. Na temática da lógica, observe o texto a seguir. Sobre a natureza do silogismo, o silogismo é um argumento pelo qual, caramba, é de um antecedente, tem aí, né? Não, tá bom, tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Vamos lá. A 36. Na temática da lógica, observe o texto a seguir. Sobre a natureza do silogismo, o silogismo é um argumento pelo qual, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, se tira um consequente que une estes dois termos entre si. Então vamos entender aqui. Gente, só para explicar um pouquinho a vocês, rapidinho. Quando cai uma questão de lógica, vocês precisam entender o seguinte. Então, os argumentos estudados, inicialmente lá por Aristóteles, a gente tem que entender que são estudados através de três termos. Um termo maior, um termo médio e um termo menor. Então, sempre quando a gente vai querer convencer alguém de alguma coisa, a gente sempre pega alguma coisa que a gente quer explicar à pessoa, que quer convencer outra pessoa, e compara essa coisa que não tem muita veracidade, ou não tem... as pessoas não acreditam muito naquela sua verdade, e você tenta comparar essa sua verdade a uma coisa muito maior, a uma verdade universal que todo mundo já segue, como é o exemplo daquele silogismo clássico, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então Sócrates, que não tinha nenhuma confiabilidade na época, ligou o nome Sócrates, que é o termo menor, o termo mais particular, a um termo universal, que é mortal, todo homem mortal. Então ligou a um termo para fazer com que esse Sócrates tenha veracidade, que esse Sócrates seja confiável e essa verdade passe a ser acreditada. Então, ó, todo silogismo trabalha com isso, não preste atenção nisso, que é um termo pequeno e um termo médio para ligar a um termo universal. Então, esse termo pequeno vai ser comparado a um termo universal para ele ganhar muito mais confiabilidade, ok? Então, voltando para a questão aí, ó, a gente tem aí no enunciado, o autor retrata acima de forma clara e sucinta uma definição de silogismo. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa correta. Todo silogismo regular é constituído de três proposições, nas quais os três termos são comparados 2 a 2. Então, ó, eu vou logo explicando a vocês que essa é a questão, essa é a alternativa correta. Porque, vejam, quando a gente fala todo homem é mortal, a gente já está usando dois termos aí. A segunda proposição, Sócrates é homem, mais duas proposições. E na última afirmação aí diz, logo, Sócrates é mortal. Eu estou lidando com duas proposições e uma conclusão. O que é que eu estou dizendo a você? Que existe aí uma comparação 2 a 2, ok? Sempre comparando uma coisa a outra. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, é um raciocínio, ok? Lógico, e não uma falácia. Eu quero que vocês entendam isso. Sempre comparando algo menor com algo universal, para esse menor ganhar confiabilidade. Beleza? Então, a questão é letra A. Nos outros, a gente tem a letra B. Todo silogismo regular é constituído de duas proposições, nas quais os dois termos são combinados 2 a 2. Quer dizer, na verdade não são só duas proposições. Na verdade, eles nos trazem aí três proposições. Ok? A primeira, a segunda e a terceira. Lembrando que as duas primeiras são as duas premissas e a última é a conclusão. Ok? Não são duas, são sim três proposições. Na letra C, todos os silogismos regulares não são constituídos de proposição. Já está errado aí que a gente sabe que tem que ter essas proposições.
O silogismo regular não é uma forma especial de argumento, ok? Sim, é uma forma sim de se entender os raciocínios que Aristóteles usava naquela época. Letra D, letra E, todo silogismo irregular é constituído de uma proposição na qual os dois termos, essa alternativa está toda confusa, né, que ele fala de um silogismo irregular, que só contém uma proposição, então já ficou aí, né, totalmente sem condição da gente colocá-la como alternativa correta. Vamos para a próxima. Na 37, a gente tem aqui a questão com relação à moral, ciência normativa. Leia o seguinte texto. Então, galera, vê só. Já percebeu que o tema aí do conteúdo da gente do SSA é ética e moral. Então, vamos lá. Então, no textinho da gente aí, ó, a ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então, ó, só para vocês entenderem rápido aí, a gente vai bem fácil depois para as questões. Qual a diferença de ética para moral? Eu estava conversando com um amigo e ele chegou a essa questão. Marcos, qual a diferença entre ética e moral? Então, se você parar para analisar da seguinte forma, que ética ela vem de dentro, né? E moral ela vem do exterior, a gente passa a entender que a moral ela traz para a gente regras, padrões, normatização de vida, inserido pelas instituições, igreja, escola, a família, o trabalho, tudo isso trazem normas e regras para a nossa vida. E a ética são exatamente nossas ações diante dessas normatizações, dessas regras e dessa forma de vida regrada, ok? Então, a ética ela vai de dentro para fora, são suas ações. Então, qual é a minha atitude diante dessas regras? Qual é a minha atitude diante da moral estabelecida pelas instituições? Ok? Então, sabendo disso, a diferença entre ética e moral, acredito que fica mais fácil de resolver a questão. Vamos lá? Então, ó, 37. Com relação à moral, ciência normativa, leia o seguinte texto. A ética ou filosofia moral é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Ok? Então, ó, ele traz essas afirmações aí. Ó. Analise os seguintes itens referentes a esse assunto. Número 1. Em toda cultura e em cada sociedade institui-se uma moral. Institui-se uma moral. Ou seja, valores concernentes ao bem e ao mal. O que a gente tinha acabado de falar para vocês. Então, as instituições inserem essas normas, essas regras na nossa vida para dizer o que é certo e o que é errado. Então, número 1, beleza, já eliminamos aí alguma alternativa? Podemos eliminar a letra B, podemos eliminar a letra E também, né? Segundo ponto aí, responsabilidade e consciência são condições dispensáveis da vida ética. Como é que eu vou dispensar a responsabilidade e consciência da vida ética, do bem fazer, do que pede a moral? Então, número 2, digamos assim, tá ridícula, Camargo, o pessoal fala. Então, essa afirmação aí, a gente poderia riscá-la, eliminá-la logo. Então, sabendo disso, já quebramos aí quais alternativas aí. Sabendo que a 2 está errada, eu já tiro a letra B e já tiro aí também a letra D, né? E a letra A também. E, terceiro ponto, o campo ético é constituído pelos valores e pelas obrigações, sem dúvida nenhuma. Ok? O que a família da gente fala pra gente? O que a escola fala? A igreja? O trabalho? Estão sempre colocando regras em nossas vidas para colocar a sociedade num caminho melhor. Ok? Vamos lá. E então sobrou aí. E o 4? Então a gente pode dizer sim que o 3 está certíssimo, né? E o 4, a moral é a ciência da ética. Olha só, quando eu falo aí, essa afirmação aí é o que quebrou muita gente, ok? Porque é o seguinte, ó, não porque já dava para a gente eliminar as outras alternativas,
Mas o 4 aí não tem como estar certo, por quê? A moral é a ciência da ética. A gente sabe que ciência a gente desenvolve através do erro e acerto, da experiência, das tentativas. E a moral, ela vem para normatizar. Ela não vem para experimentar. A ética, sim. Então, a ética seria a ciência da moral, e não a moral é a ciência da ética. Então, ele fez aí uma troca de valores aí entre moral e ética. Na realidade, a moral não é a ciência da ética, mas sim a ética seria a ciência da moral, ok? Essa é a dificuldade da questão. Então, passamos aí, vamos para a próxima questão, a questão 38. Vamos para a questão 38, vamos lá. Considere este texto relativo às circunstâncias do nascimento da ciência moderna. Olha só, galera, novamente, aquele período do raciocínio, do retorno. Ó. Lembra que no início da Idade Moderna, eles voltavam aí para tudo aquilo da Idade Antiga, que tratava do raciocínio, do conhecimento através do raciocínio, através do uso da mente, ok? E não das crenças, da mitologia. Então, o Renascimento traz isso tudo de volta, né? Negando tudo aquilo que tinha sido construído na Idade Média, tentando colocar a fé aí como um ponto importante. Então, eles vêm na Idade Moderna tentando quebrar esse período anterior, ok? Se ligando muito mais ao período da Antiguidade, ok? Lembrando que o período do Renascimento é o período aí das novas ideias e que novos pensadores vão surgir. E que entre esses pensadores a gente vai ter aí Maquiavel, a gente vai ter Galileu Galilei, teremos Nicolau Copérnico, entre outros pensadores que vão tentar revolucionar aí a maneira de pensar. Considere este texto relativo às circunstâncias do nascimento da ciência moderna. A ciência não nasceu do desejo de adquirir um poder sobre as coisas, mas do desejo de conhecer a verdade. O desejo de verdade, essa fonte de dignidade humana, está na origem da ciência moderna e explica seu caráter. Conhecer é a soberania, conhecer é a soberana prerrogativa da liberdade humana. O autor exprime acima, de forma clara e distinta, categorias pontuais sobre o paradigma da modernidade, ou seja, o nascimento da ciência moderna com relação a esse assunto é correto afirmar que... Caramba, vou ler esse enunciado de novo. O autor exprime acima de forma clara e distinta categorias pontuais sobre o paradigma da modernidade, ou seja, o nascimento da ciência moderna. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que... Letra A. No desejo de conhecer a verdade, a ciência moderna só nasceu mesmo da verdade como um matemático, astronômico e físico Galileu Galilei. Então, ó, sabemos que o pai da ciência moderna é Galileu Galilei, então não tem como a gente colocar essa alternativa como algo estranho. Então, Galileu Galilei, o que disse que o céu é algo alcançável, que não existe hierarquia entre céu e terra, então que tudo pode ser entendido de maneira matemática, inclusive. Então, ele é o pai da ciência moderna, então não tem como tirar essa alternativa aí como correta. Então, a resposta certa é letra A. Ok, pessoal? Letra B, no desejo de conhecer o poder, mas o texto está dizendo o contrário disso já, né? A ciência moderna só nasceu mesmo com o filósofo Aristóteles. Na verdade, Aristóteles é lá da antiguidade, né? E a ciência moderna já está dizendo, idade moderna. A letra C, a ciência moderna segue o modelo do universo geocêntrico de Aristóteles, novamente. Aristóteles é da antiguidade. Na origem da ciência moderna, a concepção de universo é substituída pela do cosmos, conjunto fechado, ligado pela pluralidade de suas leis. Ok? Não, essa questão de transformar o cosmos, ok, em logia, em uma organização da razão, vem lá da antiguidade, ok? Ou melhor, do início da filosofia. Então a gente não pode colocar essa origem aí do caos ao cosmos. Na verdade, existia
na filosofia, essa tentativa de dizer o seguinte, de que tudo vivia de uma forma caótica, não existia esse universo harmônico que a gente conhece, e de repente há uma passagem desse caos para o cosmos, dando origem a todas as coisas. Okay? Então, lá na antiguidade se discute isso. Então não pode ser essa correta. A letra E, na ciência moderna, o desejo de verdade está vinculado à fonte da pura contemplação, declinando da experimentação. Ok? O desejo de verdade está vinculado à fonte de pura contemplação. Na verdade, esse período aí está atrelado à experiência também, não só a contemplação, mas também a experiência prática. Ok? Não só apenas pensar e contemplar. Ok? A gente vai agora para a questão 39. A gente vem com mais um silogismo, ou melhor, o conteúdo da gente lógica, com relação ao raciocínio e ao argumento. Leia o texto a seguir. O silogismo é o conteúdo mental do ato de raciocinar. No âmbito do raciocínio, podemos distinguir sempre o antecedente e o consequente. Então é uma questão muito didática para a gente entender o assunto, inclusive. Você aproveita essa questão aí para lembrar bem do assunto. Então, sobre essa temática, observe o seguinte argumento. Então, é um argumento muito parecido com aquele clássico que eu falei para vocês, de Sócrates. Então, todo mamífero é mortal, todo gato é mamífero, logo, todo gato é mortal. Se você observar, a gente tem aí um termo maior, que seria mortal. Existem muitas coisas mortais, é um termo maior. Existe um termo menor. Qual o menor dos três termos aí? Gato, mamífero ou mortal? Gato, né? Gato é um termo particular, específico, um gatinho. E mamífero seria o termo médio aí. Ok? O termo médio é o termo que liga o termo pequenininho ao termo grande. Eu não falei para vocês que na lógica é sempre usado no silogismo um termo que não tem muita confiabilidade e liga a comparar com um termo extremamente confiável, universal. Então o silogismo sempre trabalha dessa forma, ok? Ligando esses dois termos, o menor ao universal. E o termo médio faz essa ligação. Então perceba que o termo médio, ele sempre vai vir na primeira proposição e na segunda proposição, ok? Ele não vem na conclusão, tranquilo? O termo médio. Então, então perceba que ele está ligando aí o gato a mortal, a todos os mortais. Então está dando confiabilidade a esse gato, ok? A ser mortal também. Então é o seguinte, esse tipo de inferência expressa o raciocínio de hipotético. Hipotético a gente pode colocar como uma verdade aí aproximada, uma hipótese. Na verdade, é uma tentativa da verdade. A indução, a letra B, indução, a gente analisa vários casos particulares a chegar a uma conclusão universal, ou melhor, uma conclusão universal. Então, é um exemplo que eu dei muito em sala de aula para vocês, quando uma pessoa entra pela porta e cai, tropeça em alguma coisa, a segunda pessoa tropeça também, a terceira pessoa tropeça. Então, eu observei vários casos particulares, então eu vou entender que todas as pessoas que passarem por aquela porta vão também cair. Então, isso é uma indução, quer dizer, eu fui induzido a acreditar naquilo na observação de casos particulares. Não é o caso desse silogismo aí, dessa inferência. Falacioso seria o contrário, ok, da lógica. Então, a gente não estaria aí entendendo nada no silogismo. Não é o que está acontecendo. Existe lógica nesse pensamento aí, a gente percebe porque ele está ligando tudo direitinho. Tem um termo menor, um termo maior e um termo médio, ligando um termo que não tem confiabilidade a um termo muito confiável. E abdutivo, esse termo aí estranho, né? De abdução, não dá para a gente considerar ele como certo, e sim dedução. Então, toda dedução é esse raciocínio organizado, ok? É esse tipo de silogismo onde há uma organização das ideias. A gente pode considerar como uma dedução, ok? A letra E é a resposta. Tranquilo? Lembramos bem. Então vamos agora para 39, questão 39. Vamos lá?
Quando eu baixar a cabeça assim, tu faz o corte. Fazer com você que vai dar um trabalho mais... É o 39, né? Agora a gente vai para 40, desculpa. 40. Vamos para a questão 40. Questão 40, vamos lá. Atente ao texto a seguir, referente à concepção filosófica da liberdade humana. Então, vamos lá. Sartre afirma que estamos condenados à liberdade. É ela que define a humanidade dos humanos sem escapatória. Para o filósofo, é a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser e de seu mundo. Ok? Então, então tem aquela frase também de Sartre chamada, assim, que fala o seguinte, que é: a existência precede a essência. Ok? Diferente muito do que os antigos falavam, que a essência era tudo, né? E o nosso contemporâneo Sartre já dizia o contrário, já diz que na verdade a existência, fazer parte, tudo que você está vivenciando naquele momento, transforma você em alguma coisa, e não o contrário. Ok? Então você existir em alguns lugares, você participar das coisas, vai transformar você em algo. E não você ser antes de existir. Então, já explicando isso para vocês, fica muito fácil chegarmos à alternativa, né? A autora salienta acima o enfoque filosófico da liberdade no pensamento de Jean-Paul Sartre. Sobre esse enfoque, é correto afirmar que tais ideias estão alinhadas à concepção, letra C, existencialismo. Ok, meus queridos? Então é isso. Vamos lá ferir esse MA agora com a prova de Sociologia. Então já traz uma imagem aí muito legal que já diz a resposta para a gente praticamente. Lembrando que quando a gente fala aí de estratificação social, a gente está falando das camadas sociais e dessa ascensão do sujeito, ou quando ele decresce aí no seu nível econômico e social. Então, duas formas de estratificação, a gente lembra aí comigo. Então, vertical é aquela que o sujeito ascende e descende, e aquela horizontal, estratificação horizontal, onde o sujeito muda de classe, mas sem mexer lá com o seu bolso, ou com sua ascensão aí financeira. Ele não fica mais pobre, mais rico, ok? Então, seria aquela mudar, por exemplo, de partido político, mudar de religião, ok? E a vertical, aquela que o sujeito ascende financeiramente, economicamente na sociedade, ou ele descende. Então, fica muito fácil a gente já ir para a alternativa, né? Se você for na questão aqui, tranquilíssimo. Então, a letra A tem a horizontal, já está errado aí, que a gente sabe que a gente percebe na imagem o sujeito caindo, né, de classe B, C, não mostra nem a A, né? Ele vem da A, B, C, D, até chegar a E, e a gente vê o pessoal aí, uns bonequinhos aí bem paupérrimos ali na última, né, classe, e o sujeito descendendo, ok? Num declínio social. Então fica fácil. Não é horizontal, já eliminamos A e B. Letra C também, né? E sobram só letra D e letra E. Então vertical de declínio social. Questão papinha de farinha láctea, beleza? Vamos lá, então a questão 53 está muito grande aqui, para o texto não ficar muito comprido, eu não vou ler a questão, então tá bem tranquila aí. É uma questão que fala sobre relação cultural entre tribos indígenas, entre os sertanistas que viviam aqui na colônia. Então, esse processo cultural aí tendeu a quê? Traz que informação para a gente esse processo de aprendizado de cultura de um povo com o outro, tá? É sobre esse aprendizado conjunto aí, okay? Entre tribos diferentes e entre os invasores, né, que chegaram aqui na América, os europeus. Então vamos lá. Que na verdade os sertanistas já eram colonos, né? Já eram povos considerados aqui mestiços que já viviam aqui na Terra. A gente não pode nem considerar aí como os invasores mais, mas sim como colonos. Mas vamos lá. Então, o texto apresenta um processo cultural. Sobre este, analisa as seguintes afirmativas. Então, um processo cultural que eu já expliquei a vocês, tá? Dá uma lida aí no texto, para a gente não perder tempo. Número 1, o conceito de relativismo cultural se torna chave na compreensão das particularidades culturais descritas no texto. Então, ó, gente, relativismo cultural é fundamental numa relação de assimilação cultural, como já tinha dito a vocês. Então, relativismo é enxergar a cultura do outro,
observando pela ótica do outro, pelo ângulo do outro, e não pela sua própria ótica, que a gente tende a ser injusto e muitas vezes preconceituoso com outras culturas. Então, na assimilação do processo, é necessário que haja esse relativismo, essa abertura. Então, o número 1 está bem correto. Número 2, os fatores demográficos, étnico, ecológico, marcam os contatos estabelecidos pelos grupos sociais. Sem dúvida nenhuma, né? Os fatores demográficos, étnicos e ecológicos marcam, sem dúvida, essas trocas também, ok? Esses contatos. Então, o número 2, ok, está certíssimo. Vamos para o número 3. O processo cultural apresentado se caracteriza por crenças transmitidas no processo de aprendizagem institucionalizada, logo sistematizada. Quer dizer, primeiro que esse sistema ele não é formado de maneira automática, rápida. Então a gente já enxerga essa alternativa aí como uma alternativa estranha, ok? E não se trata apenas aí de crenças transmitidas, Então o processo é muito maior, não só com relação às crenças, mas costumes, hábitos também são inseridos ali. Então a gente pode dizer que esse número 3 aí está um pouco limitado, essa afirmação, tá bom? Então a gente não marcaria o número 3, já eliminaríamos aí a letra A, B, C, né? Sobraria apenas aí letra D e letra E. Tranquilo? Então a gente vê aí, vai para o número 4. Então a transculturação está presente nos contatos entre os grupos destacados no texto e consiste em trocas de elementos culturais. Não tem nada aí de estranho na alternativa, então corretíssima, ok? Na alternativa, então na afirmação. Tranquilo? E o número 5, o determinismo é um conceito importante para que sejam compreendidas as relações entre os grupos, pois atribui qualidade inata às etnias ou aos grupos humanos. Olha só, gente, então o determinismo biológico ou determinismo cultural, na verdade, estabelece normas culturais padrão. Então, padrões culturais. Então, ele enxerga um padrão, uma cultura específica como algo imutável, ok? Que não há transformação. Então, determinismo é uma palavra aí para o entendimento das relações culturais, da diversidade, meio que tá em oposição, contrária a esse pensamento aí de diversidade, de enxergar o outro com o olhar do outro, com relativismo. Então, determinismo não é uma palavra aí que a gente vê com bons olhos com relação à diversidade cultural, ok? Porque o determinismo determina as culturas como sendo imutáveis, ok? E é isso. Vamos agora, então a gente percebe aí, ó, só sobrou a alternativa D de dado, né? Então, questão 53, letra D de dado. Vamos lá, meus queridos, agora 54, observe a tirinha a seguir. Mafalda aí, e aí chegou o adulto ali para ela e... Mas o que está fazendo aí com essa televisão desligada? Mafalda responde, estou pensando. Queria ter uma chance de poder pensar na frente da televisão. Quer dizer, não é uma crítica aí, né, ao meio de comunicação aí, televisivo. Então vamos entender aí e vamos para as alternativas, ok? Seguindo aí, vamos lá. Então, ó, qual das alternativas expressa melhor o conceito sociológico apresentado na tirinha de Mafalda? Ok? Então, a gente já pensou sobre a tirinha, então a gente vai para as alternativas. Letra A. As pessoas utilizam os meios de comunicação como um instrumento de racionalização dos fenômenos sociais. Quer dizer, pelo que a gente observa, a tirinha diz o contrário. Então, já eliminaríamos a letra A. Letra B. Os indivíduos são induzidos a pensar criticamente. A gente já elimina por aí, né? A alternativa percebe que a tirinha está dizendo o contrário. Ela está fazendo uma crítica à televisão, na verdade, ao meio de comunicação. Letra C. A consciência de classe, de luta contra as opressões do sistema capitalista é divulgada pela mídia em diferentes meios de comunicação. Não é isso aí, né, gente? A gente percebe que, na verdade, os comerciais, as TVs abertas e comerciais, elas têm esse trabalho de divulgar seus produtos,
comerciais e vender. Então o capitalismo, na verdade, ele está a favor aí de prender a gente na TV, na realidade, né? Em letra D, os programas televisivos e as propagandas divulgadas pelas mídias são responsáveis pela formação intelectual do público, ok? E não é por aí também, né? A gente sabe que são várias instituições que são responsáveis pelo nosso aprendizado, pela formação intelectual, né? Todas as instituições, família, escola, trabalho, como a gente tinha falado antes. Então a letra D também está muito limitada. E a letra E, os meios de comunicação de massa são definidos como simples lazer e entretenimento, desestimulando o público a pensar criticamente, tornando-o passivo e conformista. Então essa é a alternativa mais correta aí entre todas elas, ok? Sabemos, e se a gente for parar para pensar sobre o tema, a gente sabe que a televisão, ela tem essa intenção de prender a gente, mas ao mesmo tempo nós não somos formados apenas por ela. Então o impacto em cada um depende de cada família, em cada situação, não é verdade? Mas vamos para a próxima. Então ficamos aí letra E, né? Então a gente vai agora para 55, questão 55. Vamos lá. As sociedades humanas estão em constante mudança, seja por motivos sociais, políticos, geográficos, culturais ou econômicos. Sempre ocorrem modificações que afetam a vida dos indivíduos e alteram a história da humanidade. Em algumas sociedades, tais modificações ocorrem com rapidez, em outras lentamente. Se a gente observar, se a gente fizer uma comparação com a cidade, com os centros urbanos e o campo, a gente vê nitidamente essa diferença, né? Nas cidades as transformações elas são muito mais rápidas e no campo essas mudanças são muito mais lentas. Ok? Então vamos lá, o que é que ele pede aqui? Então a sociologia analisa as instabilidades nas relações entre indivíduos e grupos sociais como uma condição humana, impulsionando a superação dos desafios impostos pelos processos de interação. Qual das alternativas a seguir indica uma consequência do processo sociológico descrito? Então, gente, o que é que o texto está dizendo para a gente? Ele está pedindo aí, na verdade, a perguntinha final, qual das alternativas a seguir indica uma consequência do processo sociológico descrito. Então, ele não quer o processo de aprendizado, de transformação, ele quer o fim, a consequência. Então, qual é a consequência da sociedade quando ela está aprendendo, quando ela desenvolve novas teorias, novas formas de viver? O que é que acontece? Só tem uma alternativa aí, que é a modernidade. A consequência, só tem uma como consequência aí, que é a modernidade. Ok? A letra B, a gente tem aí etnocentrismo, que seria, a gente poderia colocar como exemplo a europeização, né? O eurocentrismo, né? Então, que coloca a sua etnia como centro cultural e as demais como em segundo plano, né? Exoculturação seria expandir essa cultura para outros lugares. Letra D, evolução biológica, não seria por aí a alternativa de jeito nenhum, que na verdade é uma forma de pensar de que existiam raças que iam evoluindo no processo, né? Esse tipo de expressão não se usa mais, de evolução biológica, principalmente relacionada ao ser humano, tá? E sim descobertas através de trocas entre as etnias diferentes. E a letra E, endoculturação, que na verdade significa todo o acúmulo cultural que uma pessoa adquire em toda a sua vida, desde os primeiros contatos até o fim da vida, né? Então não é por aí, não é o processo que ele quer o fim. Então letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que é a questão 57, tá? Vamos lá agora para a questão 57, leia o texto a seguir. Artigo 1º. Então, ó, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Inciso 1º aí.
essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a educação ela abrange uma série de coisas. Então, já partimos aí para as afirmações aí, sobre o tema apresentado no artigo da referida lei. Analise as afirmativas a seguir. Então, número 1. Gente, já observa logo lá embaixo. Então, é isso que eu quero que vocês façam durante a prova. Quando tiver uma questão, observe a estrutura da questão. O que é que ela pede lá no finalzinho? Observa que tipo de questão ele está colocando. Então ele já está pedindo ali as incorretas, ele quer as erradas. Então a gente já vai ler as afirmações aí com outro olhar. Então, observando aí, vamos encontrar as únicas erradas aí, as incorretas. Então, número 1, o desenvolvimento de valores integrativos é um dos objetivos da educação nacional. Sem dúvida nenhuma, né? O desenvolvimento de valores integrativos, ok? Valores que integram todas as formas normativas, né? Do bem fazer, né? Da moral estabelecida por nós de muito tempo. Então a educação vem trazendo todos esses pontos. Então, número 1, ok, não tem nada de estranho, ok? Valores integrais. O número 2, a formação para o mundo do trabalho ocorre exclusivamente nas instituições de ensino superior. Será que o ensino escolar, o ensino fundamental 1 lá, infantil, fundamental 2 não serviram para nada para a gente? Claro que não, né? Serviram e muito e servem. Então a lei não abrange dessa forma, não mostra dessa forma. Então o número 2 está totalmente errado aí, inclusive quando ele coloca a palavra exclusivamente, delimitando tudo aí, né? Então vamos tomar cuidado com essas palavrinhas aí, delimitadoras, limitadoras, tá? Nunca, jamais, sempre, todos. Número 3, a educação corresponde ao processo sistemático de transmissão, que é valorizado em detrimento da educação informal. Quer dizer, ele está colocando uma hierarquia aí, né? Em detrimento da educação informal, como se a informal fosse menos importante que a formal, que as instituições como escola e tal. E não é essa a verdade. Então, em determinadas situações, inclusive a educação informal é até mais importante em determinadas situações. Ok? Então, o número 3 a gente pode considerar também errado, já pode ir para a alternativa aí. Ok? A letra A já não marcaríamos. Ok? A letra D nem letra E, né? Não, a letra E a gente vai ver. Só a letra A a gente tiraria, né? O ponto 4, a gente tem aí a educação é sociologicamente um grupo social e uma instituição. Pois é um grupo social ou uma instituição, inclusive. Então, a educação ela pode ser um grupo social, na família, entre os amigos, no trabalho, na escola, ou numa instituição, na igreja, inclusive na escola. Ok? Então, o quarto também é uma afirmação correta aí. E o 5, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional normatiza a relação entre os grupos sociais existentes nas instituições educativas do país. Ok? Ele está afirmando que a Lei de Diretrizes e Bases, que está escrita lá em cima, faz. Então não tem nenhum problema com a alternativa, com a afirmação. Tranquilo? Então 57, letra B de bola. 57, letra B de bola. E vamos para a nossa última questão. Vamos lá, galera. Então, questão 58. Leia o texto a seguir. A valorização da vasta cultura popular existente no Nordeste se torna hoje uma constante no campo intelectual. Cada vez mais se torna frequente recorrer ao universo popular. E foi com a proposta de resgate e valorização da cultura local que no dia 18 de outubro de 1970, no Pátio de São Pedro, no Recife, é lançado para o Brasil e para o mundo o Movimento Armorial, tendo como proposta central o intuito de realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares de nossa cultura. O dia da inauguração do movimento contou com a participação da Orquestra Armorial e exposição de artes plásticas. Então, questão muito boa, muito objetiva,
sobre a cultura popular. Lembrando que a cultura popular, o movimento de cultura popular foi criado lá em 1960, em conjunto com a Prefeitura do Recife, na época Miguel Arraes, tá? Fez parte dessa parceria aí, juntamente com artistas, estudantes, e para tentar aí trazer maior valorização da cultura popular, da cultura regional, que eles viam a necessidade de se fazer isso. Ok, em 1964 esse movimento de cultura popular ele chegou ao fim, né? No caso o regime militar encerrou o movimento de cultura popular, na verdade fechou, e aí naquele período se perdeu muito o movimento de cultura popular, mas depois retomaram os trabalhos e foi criado aí a Orquestra Armorial, o Movimento Armorial, criado pelo nosso grandíssimo aí Ariano Suassuna. Então, gente, a letra C, a resposta, muito tranquila aí a questão, bem objetiva, do nosso movimento de cultura popular, do movimento armorial, criado nesse mesmo movimento, ok, com muita música, pintura, cinema, né? A gente tem um filme aí, Alto da Compadecida, a série Alto da Compadecida, baseado lá no movimento armorial, ok? Então é isso, eu quero finalizar a prova da gente com essa questão muito boa de Pernambuco, né? Sempre cai na prova, então fiquem atentos. E dizer a vocês que façam uma ótima prova, descansem agora, né? Acho que esse é o momento aí de vocês ficarem tranquilos, sem pensar muito em nada mesmo, ok? Para fazer uma prova tranquila e vocês, tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.